M. Glasser e Ismael Ortiz Venet. Como estudavam Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Capítulo 2. Como Engels estudava. Friedrich Engels, o grande revolucionário proletário e amigo de Marx, soube acumular conhecimento, enriquecer sua memória com, abre aspas, conhecimento de todos os valores criados pela humanidade, fecha aspas. Marx nunca se cansou de admirar o vasto conhecimento de Engels, chamando-o de uma verdadeira enciclopédia. Mas sabe-se que Engels, como Marx, apesar de ter uma memória magnífica, nunca foi confiável. Ele tinha um enorme arquivo com seus manuscritos, trechos de jornais e todos os tipos de notas e resumos. E ele tinha tudo organizado em ordem exemplar, revisando de tempos em tempos, como Marx fazia, e sistematizando seus materiais. Todos os amigos de Engels destacam em suas memórias sua extraordinária meticulosidade em todos os processos de sua obra. Abre aspas, em suas duas grandes e luminosas salas de trabalho, escreve Paul Lafargue, cujas paredes estavam forradas de armários de livros, não se via um único pedaço de papel no chão e os livros, com exceção de uma dúzia dos colocados na mesa de trabalho, estavam em seus lugares correspondentes. A aparência das instalações era mais como a sala de espera do que a sala de trabalho de um sábio, fecha aspas. Engels cultivou desde a juventude o hábito de planejar rigorosamente todas as suas atividades, sendo severo consigo mesmo no início e final pontuais de cada uma de suas obras, não se permitindo desviar nem um pingo dos prazos estabelecidos. Nas primeiras obras de Engels, podemos aprender como proceder com cada trabalho teórico. Deste ponto de vista, é de grande interesse a obra de Engels, A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicada em 1845. Lenin considerou este livro do jovem Engels, abre aspas, uma das melhores obras da literatura socialista internacional, fecha aspas. Em O Capital, Marx repetidamente se refere a esse trabalho de pesquisa de Engels. Numa das notas do primeiro volume de O Capital, Marx diz que, comparando esta obra de Engels com os relatórios oficiais que surgiram 18 ou 20 anos depois, vê-se quão admiravelmente Engels descreveu, nos mínimos detalhes, a situação da classe trabalhadora. A pintura é feita com tal maestria que os dados subsequentes não foram capazes de acrescentar nada de substancial. O trabalho preliminar para seu livro, A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Engels começou aos 22 anos, em 1842, quando morava em Manchester. A partir de então, e durante 21 meses, Engels estudou escrupulosamente a situação dos trabalhadores na Inglaterra. No apelo à classe trabalhadora da Grã-Bretanha, inserido como prólogo de seu livro, Engels conta como trabalhou em sua preparação. Estudou absolutamente toda a literatura precedente sobre o assunto, analisando detalhada e criticamente os diversos documentos oficiais e não oficiais que pôde encontrar. Mas os dados extraídos dos livros e documentos não o satisfaziam. Ele os considerava apenas como um conhecimento abstrato do assunto. Engels queria ver os trabalhadores em suas próprias casas, em seu cotidiano, para observar pessoalmente sua luta contra os opressores. E assim ele fez. A experiência pessoal e o contato direto com os trabalhadores foi a base de seu estudo. Engels estudou a realidade viva, conheceu muitos trabalhadores, conversou com eles sobre sua situação e suas necessidades. Em uma série de grandes e pequenas cidades, estudou o estado das casas, dos bairros em que os trabalhadores viviam, inspecionou e descreveu em detalhes as condições de existência de muitas famílias trabalhadoras, seu salário, sua alimentação e roupas. Engels lista em seu livro uma série de cidades que visitou repetidamente, descrevendo da maneira mais detalhada tudo o que viu e ouviu nelas.
De maneira particularmente minuciosa, estudou e descreveu a cidade de Manchester, onde morava, considerando a situação da classe trabalhadora ali mais ou menos típica dos grandes centros. Em suas visitas aos bairros operários, Engels chegou a fazer alguns desenhos do traçado das casas dos trabalhadores e de algumas ruas, desenhos que posteriormente foram incluídos no livro. Suas observações pessoais, descritas em todos os detalhes, foram complementadas por fatos e dados extraídos de livros e documentos. Essa maneira específica de estudar e transferir para o papel tudo o que via, ouvia e lia lhe dava a possibilidade de descobrir o horrível quadro da miséria dos trabalhadores ingleses, que encheu o mundo de espanto. Engels via tudo o que estudava com olhos de revolucionário devotado sem reserva à causa dos trabalhadores. No proletariado, ele viu a classe cujas condições de vida e luta por si mesmas despertam nele a consciência de seus interesses e de sua opressão. Ele viu na classe trabalhadora a força poderosa chamada para realizar o socialismo. E mesmo assim ele sabia firmemente que o único caminho que pode levar a classe trabalhadora à vitória é a fusão do movimento operário com o socialismo. Nisso, precisamente, Lenin viu o principal mérito de Engels como o autor de A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra. 2. Engels, como Marx, tinha um profundo desprezo por pessoas que abordam a teoria de maneira superficial, diletante e não se dedicam a enriquecer seus conhecimentos, obrigação de todo verdadeiro revolucionário proletário. No prólogo de A Guerra dos Camponeses na Alemanha, em 1874, Engels escreveu que, abre aspas, o socialismo, desde que se tornou uma ciência, exige que seja considerado como uma ciência, que seja estudado, fecha aspas. Abre aspas, eduquem-se cada vez mais em todas as questões teóricas, fecha aspas. Exige Engels aos socialistas. Como Marx, Engels se distinguia pela severidade com que, antes de tudo, fazia suas exigências a si mesmo. O conhecimento de sua vida magnífica nos ensina o verdadeiro caminho que leva à conquista da ciência. Para entender o método de trabalho de Engels, é muito importante saber como ele estudou a arte militar. Esse assunto foi para Engels, ao longo de sua vida, uma das mais fortes atrações exercidas sobre ele. Mas Engels não tratou a ciência militar por um interesse puramente científico. Sublinhou continuamente a grande importância prática da arte militar para o movimento revolucionário do proletariado internacional, e tendo-a estudado à perfeição, foi o primeiro a colocá-la ao serviço do proletariado. Engels começou a estudar a arte militar em 1851, em Manchester, onde, devido ao estado das bibliotecas da época, era difícil para ele obter os livros necessários para este tipo de estudo. Na carta endereçada a Vandermeer, em 19 de junho de 1851, Engels pede-lhe que indique as fontes nas quais poderia encontrar as informações necessárias e lista aquelas que precisa primeiro. Abre aspas, o que precisa acima de tudo são livros pelos quais, por um lado, possa formar uma ideia da atual situação geral de certos ramos da arte militar e, por outro, conhecer as diferenças entre os vários exércitos modernos. Por exemplo, eu gostaria de saber as diferentes construções de canhões de campanha similares e organização e as diferentes unidades que compõem uma divisão, um corpo de exército, etc. Gostaria especialmente de obter o máximo de informações possível sobre a organização de exército, suprimentos, saúde e tudo o que for necessário para equipar qualquer exército. Fecha aspas. Todos esses detalhes eram necessários para Engels, como ele diz nesta carta, abre aspas, para compreender e apreciar com precisão os fatos histórico-militares, fecha aspas, enfatizando que para ele era importante, abre aspas, o conhecimento das coisas práticas existentes na realidade e não sistemas ou invenções de gênios desconhecidos, fecha aspas. Engels decidiu, como vemos, antes de tudo,
obter os conhecimentos elementares necessários nos diferentes ramos da arte militar. Ele estudou táticas elementares, fortificação, começando com o sistema Vauban e terminando com sistemas modernos de casamata isoladas e a história geral da ciência militar. Abre aspas, escreveu Engels, abre aspas, então preciso conhecer profundamente a artilharia, fecha aspas. 3. Do exposto, podemos ver o método que Engels seguiu no estudo da arte militar. Um método baseado, sobretudo, no conhecimento, mesmo em seus mínimos detalhes técnicos, dos fatos concretos que se relacionam com o objeto de estudo. Engels também tem uma noção clara do objetivo que persegue com esse acúmulo de conhecimento. Sabe selecionar os detalhes, separar o essencial do menos importante e, finalmente, como sempre, aplica ao estudo da ciência militar o rigor e a sistematização e o planejamento do trabalho. Abre aspas, a autoinstrução praticada de maneira geral é um absurdo, fecha aspas. Escreve Engels, referindo-se naturalmente ao estudo sem ordem e sem sistema. Para alcançar resultados positivos é necessário estudar de forma sistemática, profunda e com um propósito específico. Como Marx, Engels considerou absolutamente necessário estudar a literatura, que lhe era útil nas línguas originais e nas traduções. O estudo de línguas estrangeiras sempre foi considerado uma exigência da luta revolucionária. Nesse sentido, é significativa a carta de Engels a Marx de 18 de março de 1852, na qual ele explica por que se dedicou ao estudo das línguas eslavas, especialmente do russo. Abre aspas, na próxima revolução, pelo menos um de nós conhecerá a língua, a história, a literatura e as peculiaridades das instituições sociais desses povos, precisamente com os quais em breve teremos de entrar em conflito. Propriamente falando, ou Bakunin conseguiu algo apenas graças ao fato de que ninguém conhecia a língua russa. Fecha aspas. Para conhecer o inimigo em todos os seus aspectos, essa exigência foi imposta a si mesmo por Marx e Engels, impondo-a, ao mesmo tempo, a todo o proletariado revolucionário. Naquela época, quando Engels escrevia esta carta, esse inimigo era um gendarme da Europa, a Rússia czarista. Engels conhecia perfeitamente todas as línguas europeias, inclusive as antigas, latim e grego. Ele também estudou alguns dialetos e línguas orientais. Abre aspas, um imigrante da comuna, escreveu Paul Lafargue, brincando com a propriedade de Engels de gaguejar em momentos de emoção, disse uma vez, Engels gagueja em 20 línguas, fecha aspas. É extremamente importante para nós saber como Engels estudou línguas. Nisto se vê, sobretudo, o método profundamente dialético no estudo das questões que o interessavam, método que é invariavelmente apreciado em todas as obras dos fundadores do marxismo-leninismo. Qualquer que fosse o assunto que Engels se propusesse a estudar, fosse para escrever um artigo ou para se orientar em eventos atuais e ter uma ideia absolutamente clara deles, ele não apenas leu, mas o estudou a fundo e no idioma original, completando o conhecimento adquirido nos livros com sua experiência pessoal, com o estudo da realidade concreta, penetrando profundamente nas raízes históricas dos fenômenos estudados. Assim, tratando em 1853, em conexão com a Guerra da Crimeia, a questão do Oriente, Engels estudou detalhadamente a história de todas as nacionalidades do Oriente, sua economia, sua cultura, suas condições de existência, e para isso ele dedicou-se, como tarefa especial, ao aprendizado das línguas orientais. Em 1864, quando eclodiu a guerra entre a Dinamarca e a Prússia, Engels mudou-se para Schleswig e Holstein, províncias então em disputa entre a Dinamarca e a Prússia, observando cuidadosamente nas diferentes partes dessas províncias quais línguas a população falava.
Na carta de 2 de novembro de 1864, endereçada a Marx, Engels descreve suas observações dizendo, abre aspas, a relação entre línguas e nacionalidade é muito original. Em Flensburg, onde, segundo dados dinamarqueses, especialmente a parte costeira é dinamarquesa, todos os meninos que jogam em massa no porto falam um dialeto sul-alemão. Por outro lado, ao norte de Flensburg, a língua falada pelo povo é o dinamarquês, isto é, um dialeto do sul da Dinamarca do qual mal entendo uma palavra. Em Sundevik, os camponeses nas tabernas falavam línguas diferentes, dinamarquês, alemão e sul da Alemanha, enquanto em Sonderburg, onde me dirigi às pessoas em dinamarquês, sempre recebia a resposta em alemão. Ultimamente, tenho me ocupado um pouco com a filologia e arqueologia frísio-jutanglesa e escandinava. Fecha aspas. Engels comunicou a Marx nesta mesma carta. Ao estudar qualquer língua, Engels estudava simultaneamente as pessoas cuja língua estava aprendendo, sua economia, a história de sua cultura, sua literatura, sua origem e sua história concreta. Abre aspas. Agora estou estudando os contos de Grimm, fecha aspas. Escreveu ele a Marx em 15 de julho de 1865. Abre aspas. Épicos, heróicos alemães, a antiga lei frísia, etc. Sua poesia é extraordinariamente difícil em virtude de sua nebulosidade intencional e da abundância de nomes mitológicos. Estou vendo que é inútil estudá-la levianamente. No momento certo, terei que dedicar 4 semanas exclusivamente a isso, mas quando estiver menos ocupado, fecha aspas. No estudo de línguas estrangeiras, Engels sempre tendia a não esquecer nenhuma das previamente aprendidas e a conhecer perfeitamente a língua. Sabe-se que facilmente as línguas estrangeiras são esquecidas, se você parar de praticá-las regularmente. Apesar da sua intensa atividade revolucionária e de seu múltiplo trabalho científico, não tendo, escusado será dizer, qualquer possibilidade de se dedicar a todas as línguas ao mesmo tempo, Engels sempre encontrou uma maneira de refrescar uma ou outra língua em sua memória, indo voltar a estudá-lo novamente. Insistiu várias vezes na mesma língua, subtraindo para isso 3 ou 4 semanas de seu tempo extremamente limitado, até dominá-la como sua língua materna, o alemão. Este excelente conhecimento de línguas estrangeiras de Marx e Engels foi de enorme importância na criação da Primeira Internacional e na organização do trabalho de suas seções em diferentes países, prestando um serviço inestimável ao movimento revolucionário internacional. 4. A amizade íntima de Marx e Engels, sua ininterrupta comunidade espiritual, a influência recíproca que um exerceu sobre o outro, a constante ajuda e apoio mútuo tiveram uma importância excepcional na vida e na obra de ambos. Abre aspas. As velhas lendas, assim escreve Lenin, eles nos fornecem numerosos exemplos emocionantes de amizade. O proletariado europeu pode dizer que sua doutrina foi criada por 2 sábios e lutadores cujas relações ultrapassam as mais emocionantes lendas antigas sobre a amizade humana. Engels, sempre e em geral, com toda a justiça, trouxe Marx à tona. Ao lado de Marx, escreveu um velho amigo dele, meu papel é secundário, fecha aspas. Seu amor por Marx, vivo, e sua referência por sua memória após sua morte eram ilimitados. Este rude combatente e pensador austero era profundamente humano e cordial em seus sentimentos, fecha aspas. No início de sua amizade, morando juntos em Paris e Bruxelas, elaboram juntos a teoria revolucionária por eles criadas e escreveram juntos 2 obras, A Sagrada Família e a Ideologia Alemã, na qual lançaram os fundamentos de sua doutrina. Mais tarde, morando e trabalhando em cidades diferentes, continuaram a manter uma relação próxima por meio de correspondência ou entrevistas pessoais.
A correspondência entre Marx e Engels nos mostra o quão frutífera foi essa troca mútua para ambos. Consultadas suas opiniões sobre as obras e novas descobertas, eles decidiram e fundamentaram em suas cartas questões que surgiram para ambos no processo do trabalho, compartilhando seus pensamentos. Marx e Engels foram de grande ajuda um para o outro, compartilhando seus conhecimentos, às vezes resumindo artigos inteiros em cartas para descobrir suas respectivas opiniões sobre eles. Na época em que Engels trabalhava ativamente em Manchester, estudando principalmente ciência militar, Marx passava dias e noites em Londres elaborando sua teoria econômica. Engels tinha plena consciência da extraordinária importância dessa obra de Marx. Ele concordou em aceitar um trabalho terrivelmente desagradável como balconista na firma da qual seu pai era acionista. Engels odiava esse trabalho de comércio, que ele chamava de amaldiçoado e obstinado, apesar do qual ele o aceitava com o único propósito de ajudar financeiramente Marx, que estava passando por uma situação material incrivelmente difícil. Engels não apenas ajudou Marx com dinheiro, ele frequentemente escrevia artigos para ele, fazia traduções para ele, ou fazia qualquer outro trabalho para ele, facilitando assim o trabalho de Marx. Após a morte de Marx, Engels, no ano de 1887, referindo-se a isso, escreveu, abre aspas, tendo em vista a divisão do trabalho que existia entre mim e Marx, coube a mim apresentar nossos pontos de vista na imprensa e, em particular, como resultado disso, apoiar a luta contra os pontos de vista dos oponentes com a ordem para poupar tempo de Marx para a elaboração de sua grande obra fundamental. Fecha aspas. Engels também deu a Marx enorme ajuda na elaboração de sua teoria econômica. Marx estava muito interessado em que cada uma de suas descobertas científicas fosse cuidadosamente estudada por Engels e discutida por ambos. Abre aspas, sua recente descoberta econômica, escreveu Engels a Marx em 12 de fevereiro de 1851, é atualmente para mim o assunto das investigações mais sérias. Você não pode brincar com os números, então estou estudando cuidadosamente essa história. Fecha aspas. Abre aspas. Estou muito feliz que você esteja satisfeito com isso. Fecha aspas. Marx escreve a Engels por ocasião de uma de suas provações. Por sua vez, Engels frequentemente se voltava para Marx em busca de conselhos, partilhando com ele suas opiniões sobre literatura e eventos políticos. O trabalho teórico de Engels em Manchester é extraordinariamente prejudicado pela pobreza das bibliotecas. Às vezes, ele era forçado por semanas inteiras, abre aspas, a correr em vão, fecha aspas, em busca do livro necessário, perdendo muito tempo para encontrar as informações sobre uma ou outra questão especial. Marx constantemente ajudava Engels em seu trabalho, coletando para ele na biblioteca do Museu Britânico as notas necessárias. Conseguiu livros para Engels e, às vezes, remexendo por dias a fio, procurou com sua própria ânsia as informações de que seu amigo precisava. Marx também auxiliou Engels na preparação de uma de suas melhores obras, o Anti-Düring. Engels leu todo o manuscrito para Marx antes de enviá-lo para a gráfica. O 10º capítulo, referente à economia política da crítica histórica, foi inteiramente escrito por Marx, como o próprio Engels se referia aos leitores no prólogo da segunda edição deste livro. Abre aspas, há muito tempo estabelecemos o costume de ajudar uns aos outros em certos assuntos especiais. Fecha aspas. No ano de 1870, quando Engels finalmente se livrou do maldito comércio, instalou-se em Londres, a 10 minutos a pé da casa onde Marx morava. Abre aspas, todos os dias, diz Paul Lafargue, por volta de 1 da tarde, Engels ia à casa de Marx, e se o tempo estivesse bom e Marx estivesse disposto, eles iam ao campo Hampshire juntos.
Quando não era possível andar por qualquer motivo, eles conversavam por 1 ou 2 horas no escritório de Marx, cada um movendo-se pela sala em uma diagonal diferente. Lembro-me agora vivamente de uma das discussões sobre a questão albigense, que durou vários dias. Marx, então, estudou o papel dos comerciantes judeus e cristãos na Idade Média. Nos intervalos da discussão, cada um meditou separadamente sobre as questões discutidas para chegar a uma conclusão comum. Eles se valorizavam tanto que nenhuma crítica às suas ideias e trabalho era tão importante para eles quanto essa troca de pontos de vista. Marx nunca deixou de admirar a universalidade do conhecimento de Engels, sua surpreendente agilidade mental, graças à qual ele passava de um assunto para outro com extraordinária facilidade, enquanto Engels, por sua vez, maravilhava-se com o poder de análise e síntese de Marx. Fecha aspas. Muitas vezes, antes e depois da morte de Marx, Engels se referia à superioridade de Marx ao seu gênio. Abre aspas, Marx supera-nos tanto com seu gênio, escreve numa de suas cartas em 1881, com seu escrúpulo científico quase excessivo, com seu conhecimento portentoso, que se alguém se atrevesse a criticar as suas descobertas, sairia seriamente. Fecha aspas. Em suas cartas e prefácios de obras escritas em conjunto com Marx e em suas intervenções após a morte de Marx, Engels constantemente enfatiza que o principal crédito na criação da teoria revolucionária do socialismo científico pertence a Marx. Em seu panfleto Ludem Vorbei, publicado em 1888, Engels escreveu, abre aspas, permita-me aqui uma explicação pessoal. Ultimamente tem havido uma insistente alusão à minha participação na elaboração desta teoria. Não posso, portanto, dizer menos do que algumas palavras aqui, para deixar este ponto claro. Não posso negar que durante os 40 anos de minha colaboração com Marx, tive uma certa participação pessoal na fundação e, sobretudo, na elaboração da teoria, mas a parte mais considerável das ideias centrais, principalmente no campo econômico e histórico, e, sobretudo, sua formulação clara e definitiva, corresponde exclusivamente a Marx. O que eu contribuí, com exceção de algumas especialidades, Marx também poderia ter contribuído sem minha ajuda. Por outro lado, eu nunca teria alcançado o que Marx conseguiu. Marx tinha mais estatura, ele via mais longe, olhava mais longe e mais rápido que todos nós juntos. Marx era um gênio. O resto, na melhor das hipóteses, homens de talento. Sem ele, nossa teoria hoje não seria nem de perto o que é. É por isso que ela legitimamente leva o seu nome. Fecha aspas.